Hebreus 3,14. Diz o seguinte, já está na tela também para você acompanhar. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o quê? Até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso quê? Como na provocação, porque havendo-a alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós vamos falar disso hoje. O pastor Carlos começou falando no culto das 7, das 10. Nós vamos falar agora no culto às 16 horas e creio que será falado também às 18 horas. A incredulidade é uma coisa que nos afeta. E quanto mais ela nos afeta, quando é? Você sabe? A incredulidade nos afeta mais quando nós precisamos ter o quê? Ter a fé, acreditar. Porque quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo bonitinho, está tudo bem, né? Você não usa, você não precisa estar usando sua fé ali, mas quando vem o problema, a situação, o que pede? Pede fé, né? Pede algo sobrenatural, pede alguma coisa que você não tem. Aí que a credulidade bate a porta. Porque nós precisamos tanto resolver uma situação, um problema, nós precisamos tanto de uma solução, mas a incredulidade está batendo na porta, querendo entrar. Por mais, às vezes, nós falamos assim, eu acredito em Deus, creio em Deus, eu sou cheio de Deus. Mas quando vem o problema, fala assim, meu Deus, cadê o Senhor? Mas você não era cheio de Deus? Você não estava junto com Deus? Como é agora você pergunta, cadê o Senhor? O Senhor continua no mesmo lugar, Ele não sai. Mas às vezes a nossa incredulidade que faz nos afastar do favor de Deus. Ela faz nos afastar daquilo que Deus tem para nos dar. Às vezes nós queremos certo tipo de coisa, certo tipo de situações resolvidas, mas não estamos crendo que Deus pode fazer. Nós não estamos tendo fé suficiente para aquilo que Deus pode nos dar. Porque Ele fala, se tiverdes fé do tamanho do quê? Mas será? Se essa fé tão pequena vai resolver seus problemas? Porque ali ele fala o quê? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, mas a fé pouca resolve todos os problemas? Não resolve, né? Quando você está com pouca fé, você não resolve. Porque às vezes o problema é tão grande que a sua pouca fé não resolve o problema. Você fala, mas eu acredito em Deus. Mas por que não está resolvendo? Aonde está a sua fé? Aonde está os seus olhos quando você olha aquele problema, olha aquela situação? Para onde você está olhando, para onde está enxergando? O salmista fala, leva os meus olhos para onde? Para o alto, para o Senhor. Da onde vem o quê? O meu socorro. Se nós estamos olhando para cima, olhando coisas grandes que Deus pode fazer, Ele fará coisas grandes, coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida, mas conforme nós queremos, nós devemos acreditar. O seu Deus é grande? É nós que limitamos Deus, não é assim? Porque às vezes nós queremos conquistar cada situação, cada coisa, mas é a nossa fé que indica o tamanho do nosso Deus na nossa vida. Se nós colocamos Ele como prioridade, as coisas serão melhores, não serão? Porque se nós colocamos Ele em segundo plano, eu creio que as coisas vão começar a dar ruim. Se você desiste de vir para a igreja, de estar com Deus, de orar a Deus para fazer alguma coisa, você está colocando Deus em segundo plano, não está? Então, quando você for falar com Ele, será que nós temos crédito para falar com Ele? Sendo que quando nós estamos no momento nosso de oração, nós estamos no momento nosso de leitura da palavra,
nós preferimos escolher outras coisas. Nós acabamos deixando Deus de lado, as coisas de Deus de lado, mas quando vem a situação difícil, corre para Deus, né? Essa é a nossa mania. Mas nós não devemos ser assim. Porque quando nós estamos firmados na palavra, nos alimentando, qual é o nosso alimento? O que nos alimenta? O que nos faz ter cada vez mais fé e confiança em Deus? É o relacionamento com Ele. É quando nós estamos dedicados à leitura da palavra, nós estamos dedicados cada vez mais na oração, a acreditar que Deus pode fazer o impossível. Porque aí vai vir a situação, o problema, nós vamos estar firmados. Você vai estar firmado na palavra de Deus e não é nada que o inimigo possa falar que vai poder te destruir. Porque você vai estar firmado numa rocha que é quem? Que é Jesus. Quando você está firmado na rocha que é Jesus, nada pode te abalar. Nada vai poder fazer você voltar atrás. Você vai colocar tanto... Existem aquelas pessoas teimosas, né? Tem aquelas pessoas teimosas? Que ainda mais, vamos falar, as pessoas mais idosas, às vezes ficam mais teimosas, crianças, né? Você fala com ele uma coisa, não é assim não. É assim. E ele vai daqui dali, pronto, acabou, não é assim? Ele vai confiante que dele é certo, ele pode acertar ou errar, mas ele vai teimoso. Nós temos que ser teimosos em acreditar em Deus, em confiar em Deus. Porque mesmo que você pode ver, essas pessoas, mesmo que ela tenha situações ali, ela começa o quê? Ela continua firme na teimosia dela. Ela continua firme, ela não solta não. A pessoa é teimosa ao extremo. Nós temos que ser teimosos em confiar em Deus e acreditar em Deus, no que Deus pode fazer, nas coisas que Deus pode solucionar na nossa vida. Porque é isso que vai nos trazer o quê? A paz. É isso que vai trazer a paz no nosso coração que nós tanto precisamos. É solucionar problemas, situações que às vezes vêm para nos atentar, vêm para nos definir, vêm para tentar jogar para a gente para baixo. Mas a nossa confiança em Deus vai nos manter em pé. O diabo vai sempre tentar jogar você para baixo. Não se iluda. Você é filho de Deus, como todos nós estamos aqui hoje, somos filhos de Deus, amém? E o diabo vai tentar te derrubar. Não queira achar que você está em cima da plataforma, não queira achar que eu estou aqui no altar, que eu nunca vou ser tocado. O diabo vai sempre tentar colocar armadilhas para nós cairmos. O diabo vai sempre colocar situações para vir desanimar. Mas aonde está a sua confiança? Você tem acreditado em Deus, que Deus pode fazer muita coisa na sua vida? Você tem se acreditado em Deus, que Deus pode solucionar seus problemas? Aonde está a sua fé? No que você acredita? No que você anda crendo? As pessoas podem chegar em você e pedir uma oração, falar, fulano, ore por mim nas suas orações, porque eu sei que você é uma pessoa que acredita em Deus. As pessoas podem fazer isso. As pessoas da sua família podem fazer isso. Elas veem o mover de Deus na sua vida. Elas estão vendo o poder de Deus na sua vida, porque às vezes as pessoas nem acreditam que nós somos crentes, porque nós viemos na igreja, mas nada acontece, nada muda. Nossa vida sempre é a mesma coisa. As pessoas ao nosso redor nem sabem que nós cremos em um Deus, porque a nossa vida é uma vida qualquer. Mas não foi isso que Deus nos ordenou fazer. Não foi isso que Ele deixou para nós. Ele não é, que nem eu falei semana passada, Ele não morreu em nosso favor à toa. É por algo maior, algo grande. Nós, às vezes, como eu falei antes, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Esse povo estava aqui no deserto, como eles falam aqui de Moisés, o povo que saiu do Egito, dispostos a entrar numa terra que mandava leite e mel. Uma terra grande, uma terra que todos sonhavam. Todos, desde Abraão, de Isaac, Jacó, sonhavam com aquela terra, até que foram para o Egito. Todos sonhando, querendo, ansiando. Imagina 400 anos presos na mão de Faraó. De vários faraós passaram no Egito naquela época, viveram. Sendo ali escravos. Somente com o sonho de um dia voltar para a terra dos seus antepassados.
aproveitar aquilo que era falado, que Deus tinha prometido. Então, 400 anos depois, chega aquele grande dia, aquele grande momento. Nós vamos conseguir. Mas eles não sabiam que nessa terra seria tão difícil conquistá-la. Eles não tinham visto gigantes, eles não tinham visto que tinha um mar para atravessar, eles não tinham visto nada, eles só queriam a terra, eles só queriam a bênção. Nós queremos a bênção também, não sei, você quer uma bênção? Você quer ou não quer? Você quer que Deus te abençoe, que Deus te guarde? Mas na hora que vem um problema, uma situação, tem confiado em Deus? Para vencer, para triunfar? Porque Deus faz exatamente assim. Às vezes acontecer situações que vão nos colocar para baixo, você talvez vai ver aquela terra bonita, aquela bênção que você tanto precisa, tanto quer, mas vai ter algo impedindo. Porque Satanás jamais vai querer ver sua felicidade. Coloque isso na sua cabeça. Satanás jamais quer ver sua felicidade. Ele vai tentar, mas ele, como eu falei, ele vai só tentar. Tentar, ele pode tentar, mas ele vai conseguir? Mas ele vai criar dificuldades. Mas quem está com Deus, vence. Quem está com Deus, como diz o ditado aí por fora, passa o carro por cima, né? Nada poder impedir. Quando você está confiando em Deus e a sua vida é dependente, crê em Deus, você consegue atingir aquele objetivo. Você não vai ver como apenas algo grande. Você vai estar em cima olhando para falar assim, é algo pequeno, porque meu Deus é grande. Aquele povo começou a olhar aquelas situações difíceis acontecendo. Não estava crendo mais o que poderia alcançar. Eles saíram, era um sonho conquistar. Mas quando começaram a passar pelas dificuldades, foram desanimando. Até que Deus falou, tá bom, apenas quem saiu do Egito com 20 anos para baixo vai entrar, tirando Josué e Caleb. O resto vai morrer no deserto. Por quê? Não acreditava nas bênçãos que Deus poderia fazer, no milagre que Deus poderia fazer. Quando você não acredita que Deus pode fazer, Ele não vai fazer. Porque o que move Deus é o quê? A sua fé. A nossa fé. A nossa fé é que vai mover o sobrenatural de Deus. Se você está com a fé forte, firme, você não se abala com a situação, é porque você vai vencer ela. Quando você acredita em Deus, nada vai poder te parar. Mas você tem que estar com o quê? Com a fé no seu coração. A fé você adquire como? Que eu falei? Lendo a palavra, dedicando o seu tempo a Deus. Se você não tem um tempo com Deus, já viram aquelas pessoas que começam a vir na igreja? Elas estão tão bem, estão cheias de Deus, estão maravilhosamente bem. Aí surge um imprevisto no domingo, ela não vem. Aí faltou um domingo. Tudo bem, já não vem durante a semana, mas ela veio no outro domingo. Depois surgiu outro imprevisto, faltou 2, 3. O que a pessoa vai fazendo? Vai distanciando, né? Ela vai se esfriando. Quanto mais longe ela está da casa de Deus, das coisas de Deus, ela vai se distanciando, vai ficando cada vez mais fraca. Porque aí quando vem a tentação, e como eu falei para vocês, a tentação, o diabo sempre vai vir com alguma situação para tentar nos desviar do caminho de Deus. E quando vem, a pessoa está fraca. Nós estamos fracos, nós não conseguimos reverter aquilo, porque nossos olhos não estão em Deus. Nós desistimos. Nós começamos a olhar assim, mas eu sou falho, eu sou pequeno, eu acho que Deus nem gosta de mim, né? Deus não deve nem gostar de mim, porque as coisas que eu estou vivendo, as situações, está cada vez mais difícil, eu não sei mais o que esperar, o que fazer, eu vou parar de ir porque nada na minha vida acontece. Será se é por isso? Nós estamos cada vez mais longe de Deus e querendo bênçãos de Deus. Nós queremos ser abençoados, mas nós estamos longe. Nós não estamos nem crendo que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Mas se nós estamos com fé em Deus, como esse povo que estava lá, sem fé nenhuma, sem acreditar no impossível de Deus. E olha, você lembra que eles já tinham passado já pelas 10 pragas no Egito, já tinha passado pelo Mar Vermelho se abrindo,
já estava com o maná caindo do céu, grandes coisas eu já tinha feito. E mesmo assim, nada. Não acreditavam no que Deus poderia fazer por eles. Às vezes nós estamos assim. Nós vamos se esfriando tanto, que nós nem estamos vendo mais o que Deus está fazendo na nossa vida. Aí nós abandonamos. Aí as coisas acontecem o quê? Vão de mal a pior. A pessoa já estava na igreja, estava um pouco ruim. Saiu, ficou pior ainda, né? Parece que a coisa caiu, a casa desabou. Desde o instante que eu pisei fora da igreja, olha, que eu parei de buscar a Deus, as coisas pioraram. Às vezes era aquele pouquinho que estava fazendo, que estava sustentando ainda. Mas às vezes a pessoa vai e sai, se esfria, se deixa esfriar. Em vez de buscar mais, orar mais, se entregar mais a Deus, nós preferimos às vezes deixar para lá e deixar do jeito como está. E o diabo só quer uma brecha, porque ele não bate na porta. Quem bate na porta para entrar é Jesus. O diabo não, o diabo só quer uma brecha para poder entrar e trabalhar. E se nós deixamos ele trabalhar, ele trabalha e destrói tudo que nós conquistamos. Mas se nós estamos com fé em Deus, nada vai poder entrar na sua vida. As portas estarão fechadas para Satanás. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 1. Passando Hebreus aí, um pouquinho. Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Já acharam? Ó, perto, né? Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, e não o quê? Lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com quê? Com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não, olha que coisa séria. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui em Tiago. Você que vê que ele fala, olha, peça com quem? Com fé, acreditando que você pode receber. Quando você pedir alguma coisa a Deus, peça com fé, peça com ousadia, sabendo que Deus vai te responder, que Deus pode abrir os caminhos, que Deus pode fazer, que Deus vai fazer na sua vida algo diferente. Ele está falando, peça com fé. Mas ele fala aqui, ó, porque o que duvida é semelhante à onda do quê? Do mar. Quem aqui já viu o mar? Você já viu? Eu sei que em Cuiabá não tem, Mato Grosso não tem, mas alguns já foram para fora de alguns dos estados aí e já viram. Mas a onda do mar vai, volta, vai e volta. Às vezes nós estamos assim, nós estamos aqueles crentes, vai e volta, né? A nossa fé vai, eu estou com fé, estou cheio de fé, como eu falei no início. Acontece algum problema, já começa a oscilar, aí você vai, aí depois você volta. Aí você está bem com Deus, depois você vai, não estou bem mais, aí volta de novo. O que Deus quer de nós? É constância, né? Deus quer sempre que nós estejamos sempre firmes com Ele. Porque Ele fala, ó, aquele que é lançado de uma parte para o outro, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando nós estamos com a nossa falta de fé, a nossa falta de crer em Deus, nossa credulidade, nós iremos receber alguma coisa? Não. Ele ainda fala, não pense tal homem. Quer dizer, não se engane. Nós desse jeito, pensando desse jeito, você não vai conseguir nada. Você não vai receber nada, não importa
o que você peça, mas se você não tiver com fé no coração, você não recebe. Você vê, Deus está pronto para te dar, que, como ele fala aqui no versículo 5, peça a Deus e a todos dá liberalmente e não lance o quê? Em rosto. Ele fala, ó, te dê aqui dali. Não, Deus dá à vontade. A vontade de Deus é te dar, é te abençoar, é você ter firme consciência com Deus, é você ter uma vida boa, é você ter um laço com Deus, um relacionamento com Deus. Deus quer isso de você. Deus quer isso de nós. Mas ele fala, olha, não pense que se você não tiver fé, se você não estiver crendo, não pense que você vai ganhar alguma coisa. Porque não vai. Porque você vai estar sujeito às coisas do mundo. A sua fé está abalada. O seu coração está movendo por outras coisas e não pela fé no seu Criador. Não pela fé em Deus. Não pela fé que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Às vezes enfrentamos situações difíceis, complicadas, mas quando nós estamos com Deus, nós conseguimos conquistar, nós conseguimos vencer. Mas quando estamos como a onda do mar, que vai e volta, ela vai e depois volta, a nossa vida não é a mesma coisa. Pense uma pessoa com sentimento abalado, que vai e volta, vai e volta. Tem pessoas que têm bipolaridade, não é isso? É estranho, não é? Você pode estar conversando com ela de boa, depois ela tem uma raiva, tem alguma coisa, ela volta, depois volta ao normal, depois fica estranho de novo. É esquisito, não é? Não é diferente? Coisa que a gente não entende. E é assim, às vezes, que nós estamos com a nossa fé. Nós estamos cheios de fé. Depois, acabou tudo. Depois, nós temos que renovar de novo nossas forças. E voltar de novo. Depois, nós voltamos com fé de novo. Aí acontece um probleminha. Aí volta para trás de novo. Quando nós vamos ser constantes na palavra de Deus? Quando nós vamos colocar nosso coração com fé que Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida? Quando que nós vamos crer? Até quando nós vamos ficar nossa vida assim, sem só vir na igreja e Deus não faz nada? As coisas não acontecem. Você pede, 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 você busca a Deus, você fala com Deus, mas parece que as coisas não acontecem. Até onde vai a sua fé? Até onde tem ido a nossa fé em Deus? Para falar com Deus, para buscar a Deus, para se entregar a Deus, tomar a atitude e falar, Senhor, hoje eu quero uma mudança, hoje eu preciso de uma mudança na minha vida. Hoje eu preciso de uma mudança porque hoje eu não posso mais viver assim. O diabo não pode mais me prender, o diabo não pode mais criar situações na minha vida que vão me prender, que vão me prejudicar, porque hoje eu quero uma mudança. Quando você já pensou assim uma vez na sua vida? Falar, Senhor, hoje eu quero, hoje eu preciso. Às vezes nós estamos pensando somente, tá tudo bem, tá bom do jeito que está. Você tem perdido grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida, mas a nossa falta de fé nos impede dele agir na nossa vida, dele fazer as coisas acontecerem. A nossa fé é que vai definir aonde Deus pode chegar na nossa vida. É a sua fé, é a minha fé. Se eu quero uma solução de um problema, se eu preciso, eu vou pedir a Deus com fé, acreditando que Ele pode fazer. Porque, conforme eu falei, às vezes o problema é tão grande, porque que nem aquela pessoa. Quantos e quantos casos não acontece? Uma vez eu perguntei na igreja que eu estava pregando sobre isso, porque eu falei assim, quantas pessoas já orou por uma dor de cabeça passar? Aí muitas pessoas levantam a mão, né? Glória a Deus, maravilha. Mas quantos já oraram por um câncer passar, para ser curado? Aí uma pessoa levantou a mão, duas. Aí você fala assim, mas não é o mesmo Deus? É ou não é? É o mesmo, né? Ele não cura? Não é o mesmo Deus que cura a dor de cabeça, não cura o câncer? Cura, não cura? Nós estamos falando mesmo Deus, né, gente? Vamos falar mesmo Deus. Esse é o nosso Deus cura todas as coisas. Ele faz milagres que nós nem imaginamos. Ele é o mesmo Deus que cura uma unha encravada na dor de cabeça, cura um câncer, cura uma doença grave. Mas por que às vezes nós temos fé para orar por uma coisa pequena, mas não por uma coisa grande? Porque é mais fácil, né, a coisa pequena. Porque nós acreditamos que nosso Deus é pequeno, só naquela coisinha. Só na dor de cabeça.
Mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer doença, é muito maior que qualquer coisa. Mas a nossa fé que está o quê? Pequena. Aí nós estamos limitando o poder de Deus agir na nossa vida. Às vezes as pessoas pedem, nós vamos com todo prazer, todo gosto, orar por pessoas em hospitais, em casa, o que for que seja. Mas você também pode orar. Porque às vezes chegar situações que está ali no momento que não vai ter pastor perto de você, não vai ter obreiro, vai ser você. E o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, que você vai estar cheio de fé com Deus no seu coração. Vai chegar aquele momento que você vai precisar ali, você vai colocar a mão na pessoa e falar assim: diabo, aqui não tem mais lugar. A saúde vai dominar, o poder de Deus vai entrar, e o diabo tem que sair. Você vai o quê? Exercitar a sua fé em Deus. Porque às vezes já está só você. Às vezes acontece uma coisa na sua casa de madrugada, quem está lá? É só você e Deus, contra mais quem tiver. Mas quando você está com Deus, é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Só precisa de Deus. Quando você está com Deus na sua vida, a sua vida se transforma. Você deixa de ser pequeno e passa a ser o quê? Grande. Exercite a sua fé. Não deixa que as pessoas coloquem você para baixo com coisas que não vão acontecer. O que mais acontece, o diabo sabe. Quando nós saímos da igreja, felizes, sair de algum lugar, você fala assim: nossa, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Parece que alguma pessoa escuta, né? Mas é o próprio diabo que usa a pessoa para falar com você. Que chega lá e fala assim: não, fulano, esquece isso é muita coisa para você. Acontece ou não acontece isso? Você sai com toda a felicidade, todo o amor, sai aquele negócio vibrando. Olha, coisa boa Deus vai acontecer essa semana. Olha, esse mês será abençoado. Olha, o pastor falou lá que vai ser uma bênção. Mês de abril, aí chega segunda-feira na empresa, não, nós vamos ter que fazer umas coisas aqui e tal, mas aí você fala: ah, meu Deus, já acabou, né? Já ficou difícil. Estava tão bem, eu estava tão feliz. O pastor falou lá, Deus confirmou no meu coração que ia ser um ano de bênção, um mês de bênção, um mês de determinação. Eu estava tão feliz, agora vem essa notícia. O que é maior na sua vida? O povo no deserto estava lá, triste. E Deus estava o quê? Cuidando do povo. Você vê, o povo mesmo no deserto, Deus o quê? Cuidava do povo. Mesmo que você estiver passando dificuldades, Deus está cuidando de você. E vai cuidar de você. Não importa aonde você está, como você está, Deus estará cuidando de você todos os dias da sua vida. Basta você acreditar em Deus. Ter fé em Deus que as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Mesmo que as situações venham, o inimigo fale outra coisa, mas os seus olhos estão em quem? Em Deus. Deus falou, está falado, né? Como diz o pessoal aí fora. Falou, está falado. A palavra dele não volta para ele vazia, pessoal. Não volta. Não volta, jamais vai voltar. Deus deu uma palavra, ela vai diretamente no alvo. Se Ele falou, coloque no seu coração que vai acontecer. E vai acontecer. Não adianta você ficar desanimado, não acreditar. Não. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Por mais que o diabo fale que você não vai vencer, por mais que o diabo fale que você não vai conseguir prosperar, a sua família não vai ter nunca paz, se você foi escolhido para viver outras coisas, e não a vontade de Deus. Não é isso que Deus fala de você. Deus não morreu na cruz do Calvário por você em vão. Não foi por isso. Foi para te dar vida e vida com abundância, vida cheia de paz. Não é só questão de prosperidade e dinheiro, é questão de você viver bem. Que eu tenho certeza que vocês conhecem muita pessoa com dinheiro, mas não vive bem. É cheio de problemas. Não tem saúde, não tem nada. Deus não dá uma vida próspera, com saúde, com paz, felicidade. Uma pessoa com dinheiro, mas sem felicidade, não é uma pessoa que vive bem. Mas Deus quer ver você feliz. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou feliz, porque Deus está comigo. Mostra seus dentes para ele bonito, dá um sorriso bonito para ele que está do seu lado aí, ó. Aquele sorriso Colgate, né? Fazendo propaganda aqui.
comercial. Que Deus quer ver você sorrindo. Deus quer ver você a sua felicidade. Se você crê em Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. Quer ver? Para a gente encerrar, abra lá em Efésios capítulo 3. Nós já vamos encerrar, nós vamos fazer a oração. Efésios 3. Efésios 3. Versículo 16. Já acharam? Diz o seguinte. Está na tela, para quem quiser acompanhar. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e afundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o quê? A largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, faz que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele fala, olha, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, assim que nós estamos o quê? Arraigados do amor. Cristo habite quem? No seu coração, né? Mas com o quê? Pelo quê? Pela fé, né? É a fé que faz isso. Deus se move pelo quê? Pela fé. É a nossa fé. Lembra quando Jesus, vários milagres de Jesus falando, vai, a sua fé te curou, está salvo. Jesus, naquele caso daquele homem, que foi buscar pelo seu servo, jamais se ouvia tamanha fé no povo. Então a fé que movia quem? Jesus. No caso do jovem lunático, o pai do jovem lunático pergunta para Jesus, o senhor pode curar? E ele fala, se tu podes, tudo é possível quem? É o que crê. Então o que move Deus? É a fé. No que a pessoa está acreditando. Que você vê aqui, ó, que ele fala, para que habite pela fé no vosso coração, a fim que sejamos arraigados fundo amor e poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento. Isso aqui que eu queria chegar. Comprimento, a altura e a profundidade. Aí nós vamos conhecer o quê? A grandeza de Deus. Todas as coisas que Deus pode fazer. Porque sem fé, nós acreditamos em Deus? Então, quanto mais conhecemos a Deus, colocamos fé no nosso coração, mais sabemos coisas que Ele pode fazer, não é isso? Não é? Então, quando mais conhecemos de Deus, mais nós vemos a grandeza de Deus, a plenitude de Deus, a glória de Deus, o tamanho de Deus, a altura, daquilo que Deus pode fazer. Das coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Nós começamos a olhar e falar assim, nossa, é grandioso. Porque quanto mais nós estamos mais perto de Deus, nós vemos o quanto Ele é grande, o quanto nós podemos confiar nele, o quanto de coisas gloriosas que Deus pode fazer. E Deus pode fazer na sua vida hoje. O que você deseja de Deus hoje? O que você quer de Deus hoje? Você que talvez está vivendo uma vida qualquer,
Uma vida, estilo um cantor por aí que fala, um cantor do Rio de Janeiro, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Tem pessoas que são assim, vai deixando a vida levar, e um dia após o outro, seja o que Deus quiser. Será que Deus está querendo mesmo? Será que Deus está nesse ponto na sua vida dele fazer o que ele deseja? Porque Deus só habita no coração que tem fé nele. Se nós estamos sem fé nele, então não tem como ele habitar, não é assim? Nós acabamos de ler isso? Não é isso que nós estamos lendo? Então, qual é a sua escolha hoje? O que você deseja hoje? A sua escolha hoje vai definir os seus próximos passos a partir de agora. Aquilo que você quer tanto chegar a alcançar, se você crê em Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém?